contar com o que Deus tem reservado para nós nessa noite, para que Ele continue confortando os nossos corações diante das circunstâncias. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la através do seu celular, tanto você que está na sua casa, como vocês que estão aqui presentes, no Salmo 141. Porque durante esse mês, nós estamos refletindo o livro de Salmos. Então, nós temos 150 poesias. Eu quero, quem sabe, desafiar você, se você puder, durante esse mês, leia os Salmos. Todos os Salmos, são 150, né? Então, leia, aí veja quantos Salmos por dia você precisa ler, não é? Se conseguir, ótimo, porque aí você já chega com perguntas, com entendimento, e dependendo daquilo que o preletor há de trazer, você já vem ali já bem adiantado, não é? E nós vamos aqui, dentro do tema maior, que é a experiência de Deus a partir dos Salmos, como que Deus é exaltado, como que Deus é glorificado, através das experiências que as pessoas passaram e registraram a sua experiência aqui nos Salmos. Salmo 141, nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler os 5 primeiros versos e vocês vão me ajudar lendo os 5 restantes, tá? Porque nós temos 10 versos aqui, não é? Então eu leio do 1 ao 5 e você lê do 6 ao 10. Não fique tranquilo, porque será projetado, aí vocês podem ler todos juntos. Ok? Então o Salmo começa dizendo assim: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça com o óleo do ímpio, pois a minha oração contra as práticas dos malfeitores. Todo esse salmo merece uma reflexão particular de cada um de nós, mas particularmente o verso 8 me capturou, quando diz que os meus olhos, o salmista, Davi, disse: os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Eu acredito que tanto naquela época como na época atual, qualquer circunstâncias que passamos, principalmente essas circunstâncias tão difíceis, né, Cláudio? Nós só temos um caminho, que é colocar os nossos olhos fixos em Jesus. Por isso o tema desta mensagem é mantenha o seu olhar em Jesus. Mas eu sei que isso não é muito novidade. Eu estou falando óbvio, né? Manter o olhar em Jesus. A grande questão é que quando nós estamos diante das dificuldades, quando nós estamos diante das aflições, nós temos uma grande tendência de tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos na circunstância. E aí nós olhamos para as circunstâncias e achamos aquela circunstância tremenda, enorme.
e que nós não vamos conseguir ultrapassar aquelas circunstâncias. E nós esquecemos então de olhar para Jesus e fixar os olhos nele. Eu vejo esse salmo em Davi uma grande experiência para nós, porque quem conhece Davi, essa declaração que ele faz aqui, ele está simplesmente nos desafiando a fazer o mesmo. Porque quem conhece o Davi sabe que ele era um homem de guerra, que ele era um homem de batalhas, que ele era um homem cheio de inimigos ao seu redor. Ele tinha pessoas que estavam dispostas a tirar a vida dele, para que estas pessoas pudessem dominar naquela época. Mas, no entanto, o Senhor era com Davi. E ele pede então que Deus o livre desses inimigos, que Deus continue protegendo ele. Mas ele também tem consciência do papel que ele tinha que desempenhar. Os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Meus queridos, nós não temos outra alternativa diante das circunstâncias, seja elas quais forem. Nós não temos outra alternativa. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. Porque é Ele, e somente Ele, que terá as respostas que podem acalmar o nosso coração. Não necessariamente atender os nossos pedidos, mas com certeza acalmar os nossos corações. Agora, se nós olharmos para todo o Salmo 141, esse fixar os olhos em Jesus tem todo um caminhar. Não é simplesmente declarar, a partir de agora então eu vou fixar os meus olhos. Não, tem todo um caminhar de Davi que ele passa para nós como ensino, de modo que, se nós conseguirmos colocar essas coisas em prática na nossa vida, ficará mais fácil nós fixarmos os nossos olhos em Jesus. Antes de mais nada, deixa eu deixar claro aqui para vocês que nós estamos diante de uma poesia. O salmo todo é uma poesia, mas é uma poesia diferente do que nós estamos acostumados no século 21. A poesia do século 21 ela é cheia de rima. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Então há uma série de rima nos dias de hoje. Mas naquela época, a poesia não era construída desta forma, com rima, e sim com aquilo que nós chamamos de paralelismo, ou seja, repetição de frases, para que as pessoas pudessem ter consciência do que era necessário fazer, para que os seus olhos estivessem fixos em Jesus. Portanto, o que Davi pode nos ensinar através desse salmo, de modo que consigamos fixar os nossos olhos em Jesus de maneira natural. Eu listei e nomeei 4 conselhos. 4 conselhos que Davi colocou em prática e que ele nos desafia a colocar em prática. E o primeiro deles, o cultivo da intimidade através da oração. Veja o texto novamente, os primeiros versos. Clamo a ti, Senhor, seja a minha oração como incenso e o levantar das minhas mãos como oferta. Queridos, não existe intimidade sem que haja o mínimo de disposição do ser humano para isso. Nós não podemos declarar que temos intimidade com o Senhor se nós não estivermos dispostos a isso. Se não houver alguma manutenção em nossa vida, na nossa agenda, no nosso horário, para que isso aconteça. Nós precisamos desejar, nós precisamos ter essa disposição para que haja essa intimidade. Não existe intimidade sem que haja diálogo. Não existe intimidade com Deus sem que haja essa vontade de agradá-lo, de obedecê-lo.
Você diz: eu gosto do Senhor, eu te amo, Senhor, tu és a minha vida, mas você quer andar do seu jeito. Isso não funciona. Isso não funciona. Para isso mesmo que precisa haver uma disposição de sua parte em querer segui-lo, em querer obedecê-lo, em conhecer a sua vontade, em olhar para a sua vontade através das Escrituras e procurar segui-lo. E naquilo que você tiver dificuldade, poder conversar com Ele, dialogar com Ele e dizer: Senhor, me ajude. Essa intimidade é que fará de você com os olhos fixos nele. Por quê? Porque você terá essa comunicação aberta com Ele, você terá intimidade com Ele. Um trecho lá de Apocalipse capítulo 3 diz: eis que estou à porta e bato, cearei com Ele e Ele comigo. Palavras de Jesus. Ele quer ceiar conosco, Ele quer sentar na mesma mesa que nós. Ele quer estar num relacionamento conosco. Então você precisa também fazer a sua parte. Ele quer isso, Ele anseia por isso, Ele deseja isso. Agora é necessário que você também queira. Essa intimidade que você vai desenvolver com Ele é que fará com que você se sinta mais aliviado diante das circunstâncias da vida. Eu sei, palavras de Paulo, em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para me guardar. Diante das circunstâncias que o apóstolo Paulo passou, diante dos sofrimentos que ele passou, ele pôde dizer isso: eu sei em quem tenho querido. Eu estou convicto de quem é o meu Deus, o Deus que eu sirvo. E nós também, diante das circunstâncias pelas quais passamos, seja elas quais forem, do tamanho que for, é necessário que também desenvolvamos uma intimidade com o Senhor, de modo que a gente possa ter essa comunicação, esse diálogo aberto e essa disposição em obedecê-lo. Cante comigo essa parte da estrofe da música. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, os meus problemas e sofrimentos, só Ele pode suavizar. É isso que Ele quer. Ele quer que você converse com Ele, que você coloque diante dEle as suas situações, como também as suas alegrias, como também as coisas que dão certo na sua vida. Compartilhe com Ele. Ele quer ser o seu melhor amigo. Converse com Ele. Semana passada, nós ouvimos algo que falou muito ao meu coração, dentre tantas coisas, e eu tenho procurado colocar em prática, quando foi dito a respeito do celular, do WhatsApp, não é? E quem sabe a gente trocar as primeiras horas da manhã, em vez de nós olharmos ali o WhatsApp, as mensagens que temos, nós deixarmos o nosso celular de lado e mantermos uma intimidade com o Senhor. Nós falarmos com Ele. Se não pela manhã, não sei o seu horário, mas eu digo por mim, porque eu funciono melhor pela manhã. Então, geralmente pela manhã eu já quero acordar, já quero ver o celular, deixa eu ver o que tem de mensagem para mim, deixa eu ver as notícias. E depois a gente vai colocando outras coisas e Deus vai ficando de lado. E foi nos dito na semana passada que precisamos inverter isso, precisamos inverter essa lógica. E de fato, se nós quisermos desenvolver intimidade com o Senhor, nós precisamos inverter essa lógica. Buscar primeiro o reino de Deus também tem a ver com isso, essa intimidade primeira com o Senhor. Vou falar com Ele, vou falar com meu amigo, vou falar com meu Senhor, vou falar com aquele que sabe de todas as coisas. As outras coisas serão acrescentadas. Depois eu terei tempo para as outras coisas. Davi
se por um lado ele diz que os seus olhos estavam fixos no Senhor, por outro lado ele quer buscar a Deus. Já no primeiro versículo ele já diz: eu clamo ao Senhor. Diante das circunstâncias eu clamo ao Senhor. E ele quer que a sua oração seja bem aceita, que a sua oração seja bem recebida. Ou seja, que a sua oração seja como um incenso, que seja como uma oferta, que as nossas orações também sejam orações que agradem ao Senhor, que sejam orações que o Senhor fale mais, querido, que eu quero te ouvir, fale mais que eu quero te ouvir. Meus queridos, que tenhamos essa disposição de desenvolver uma intimidade com o Senhor. Mas nós temos aqui um outro conselho do salmista. Ele diz nos versos seguintes sobre a linguagem e ações corretas. Davi não queria ser reprovado diante do Senhor, pois isso anularia a sua intimidade. Por isso que ele repete várias vezes nesse salmo a sua disposição em ser íntegro, justo diante do Senhor. Porque ele sabe que se ele estivesse devendo para o Senhor, ele teria dificuldade de ter essa intimidade, de poder ouvir do Senhor. Então ele pede que Deus fique atento e cuide da sua linguagem e das suas ações. Pois essa intimidade, meus queridos, ela está sempre ligada com esse desejo de andar corretamente. Uma coisa contribui com a outra. Você quer intimidade, mas é importante que você também queira andar corretamente. E ele fala então de linguagem e ele fala de ações corretas. Eu me lembro que o André usou no final do ano passado alguns conselhos para 2024. E um deles foi: não negocie seus princípios por causa dos outros. Não é isso? Não negocie os seus princípios por causa dos outros. E às vezes há pessoas que se levantam para nos desestruturar. Há pessoas que se levantam para nos tirar daquele foco que o Senhor quer que estejamos. Há pessoas que se levantam para propor algumas coisas que, aos olhos do Senhor, não é aquilo que Ele desejaria. Quem sabe os outros podem te levar à prática do mal. Então, Davi pede na sua oração que o Senhor mesmo fiscalize a sua linguagem e as suas ações corretas. Eu achei interessante porque nesse verso 3, ele fala não só de ações, mas também as suas falas. Vejam que diz uma outra linguagem, uma outra tradução, melhor dizendo, na nova tradução, na linguagem de hoje, esse verso 3: controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Olha só que interessante. Controle a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Será? Eu fiquei pensando, será que nós falamos aquilo que não devemos? Como falamos, não é? Em todas as nossas relações, quer na igreja, quer na casa, quer no trabalho, quer na escola. Às vezes nós falamos algumas coisas que não deveríamos falar. E se não falamos, pensamos que está errado também. E o salmista então diz que controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Quem sabe uma autoavaliação da sua própria vida. O Senhor vai trazer à sua memória algumas coisas. Talvez algumas coisas que você deve fazer para se livrar de um vício, para se livrar de uma fala, para se livrar de um comportamento, de uma atitude. Querido, que haja em você o mesmo desejo de ser livrado dessa inclinação interior para o mal. Davi não queria ter essa inclinação para o mal. Nós também não podemos ter essa inclinação para o mal. Não devemos ter, porque isso não nos faz bem. À medida que o Senhor vai falando ao seu coração,
mostrando que algo está errado, arrependa-se e volte-se a fazer aquilo que é correto, porque esses olhos fixos em Jesus será muito favorecido à medida em que o seu caminhar, em que a sua fala estiver de acordo com a vontade dele, com aquilo que ele quer de você. Mas o texto continua, e olha que interessante como ele diz aqui, os versos seguintes: permita ser censurado pelo justo e não receber bajulação do ímpio. Leia novamente o verso 5 que está projetado aí. Olha só o que Davi está dizendo aqui. Davi está autorizando ser exortado, ser disciplinado. Nos nossos dias poderíamos dizer assim, chamado à atenção, levar um puxão de orelha. Davi se condiciona a isto por alguém que fosse bom, por alguém que fosse justo, que o justo faça isso. Que o benigno, a pessoa boa, tem essa autoridade para me corrigir. Não foi exatamente isso que aconteceu com o profeta que chega a ele e diz para ele: olha, está acontecendo isso, isso, isso na sua vida. Ele conta através de uma história e depois Davi cai em si e diz: olha, eu pisei na bola de fato. Davi não queria que o injusto, Davi não queria que o ímpio tivesse razão, o chamasse a sua atenção, mas ele se colocava à disposição e com humildade àqueles que eram bons e justos, para que estes tivessem autoridade para ajudá-lo a melhorar. Que fantástico! Se nós quisermos manter os nossos olhos em Jesus, nós precisamos também ter esse espírito ensinável, esse espírito humilde, esse espírito onde nós possamos ter a liberdade de um exortar o outro. Não é? Por quê? Porque nós somos os filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo. É melhor que isso aconteça entre nós do que um ímpio, do que alguém que não conhece a Deus, de que alguém que não tema a Deus. Permita ser censurado pelo justo e não receber bajulação do ímpio. Davi deixa claro aqui que ele não quer compactuar com o perverso, mas ele se submete a ser exortado pelo homem bom. Esse deve ser também o desejo de todos aqueles que querem manter os seus olhos fixos em Jesus. E não importa a sua posição, não é? Nós, enquanto pastores, será que nós também não, em algum momento, não temos algo a melhorar? Evidentemente que sim. E qualquer pessoa de Deus terá totalmente autoridade para nos exortar, para falar ao nosso coração, para nos redirecionar. Por que não? O rei Davi estava se colocando nesta condição. Esses versos também deixam muito claro que os perversos, em algum momento, terão um basta do Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana a respeito desses engravatados, desses líderes que se reúnem para tentar negociar. E enquanto eles estão ali engravatados, sentados num lugar confortável, tem pessoas que estão sendo mortas através das guerras, tem pessoas que estão passando por privações. E essas pessoas que estão passando por tudo isto, por essas necessidades, dormindo em tendas, porque as suas casas já foram destruídas, essas pessoas, elas estão ali para cumprir as ordens. Enquanto isso, os engravatados se reúnem
e tentam negociações e às vezes não chegam em acordos e saem dali, cada um vai para o seu país e a guerra continua. E os menos favorecidos vão sendo prejudicados. É como se o fraco estivesse sendo oprimido pelos fortes. Mas eu creio que isso terá um basta do Senhor. Que o justo me esclareça e o benigno me corrija. Mas não permitas que o pecado venha ungir a minha cabeça. Ou seja, que o ímpio tenha prosperidade diante das minhas ações, uma vez que elas estão sendo trabalhadas por aqueles que estão ao meu redor. Olha quantos conselhos Davi está nos dando, de modo que tenhamos um olhar fixo nele. Mas ainda em quarto e último lugar, para manter os olhos fixos em Jesus, é importante você ansiar de se ver livre das tentações e das armadilhas colocadas em seu caminho. Porque nessa oração de Davi, nos versos finais, ele está falando exatamente sobre isso, sobre os seus inimigos que se levantam. E ele pede então que Deus os livre desses inimigos, que Deus trabalhe com esses inimigos, de modo que esses inimigos não sejam pedra de tropeço para o Davi. Que Davi não se sinta tentado a cair nas armadilhas que esses inimigos estão colocando para ele. Quantas dificuldades aparecem na sua vida? Armadilhas. E você então precisa estar com seus olhos fixos em Jesus, de modo que você se veja livre dessa tentação de cair nessas armadilhas. Aquela oração de Jesus, lá em Lucas 11, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deve ser uma oração nossa também. Livra-nos do mal, livra-nos do homem perverso, do homem mau, de modo que nós possamos ter esse caminhar que satisfaça o coração de Deus e nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento agradável. Por isso que eu coloco cuidado com as artimanhas sutis deste mundo. A Bíblia tem esse verso conhecido por todos nós: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Se nem todas as coisas me convêm, nós precisamos ter esse discernimento para saber aquilo que podemos e aquilo que não podemos. Aquilo que é interessante e aquilo que não é interessante. Aquilo que devemos e aquilo que não devemos. Cuidado com as artimanhas sutis desse mundo. Não se utilize das mesmas ferramentas que as pessoas más se utilizam. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de oração, nós precisamos de união entre nós, orando, intercedendo por uma situação. Nós precisamos estar de mãos dadas diante dos desafios que o Senhor coloca, para que nós, enquanto igreja, possamos realizar. Tudo isso porque a lógica cristã é diferente de qualquer outra lógica existente por aí. A lógica cristã, por isso que Paulo nos adverte que nós devemos vencer o mal com o bem. Porque se for para vencer o mal com o mal, o mundo já está realizando isso. A pessoa que não teme a Deus já realiza isso. Fazer as justiças com as próprias mãos? Não. Por isso que Paulo então nos aconselha, nos adverte: vamos pagar o mal fazendo o bem. E isso se aplica em tudo da nossa vida. Por isso, não adianta nós dizermos: eu quero manter os meus olhos em Jesus, mas se não há uma disposição dessa caminhada com Ele, de modo que Ele vá te
lapidando, de modo que Ele vá te exortando, de modo que Ele vá trabalhando no seu coração. Para estar livre do mal, das pessoas más, de coisas ruins em você mesmo, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus e contar com a proteção dele. Por isso, cultive a intimidade. Veja como você pode fazer isso. Não adianta eu dar aqui uma cartilha para você, porque cada um tem a sua forma, a sua maneira de manter essa intimidade. O importante é você saber que você precisa dessa intimidade, porque se você não o conhece, se você não permite esse relacionamento, se não há diálogo, e somente no momento da dificuldade, Deus é misericordioso, Ele vai agir, mas nem sempre nós estamos perceptíveis, nem sempre nós estamos percebendo as manifestações da graça e do amor dele. Por isso é necessário nós estarmos nessa intimidade com ele, mas procurar também andar corretamente, procurar verificar onde nós podemos melhorar, o que nós precisamos corrigir, o quanto nós podemos contar com ele, a ajuda dele para que ele nos torne melhor. Olharmos para a nossa fala, se essa nossa fala tem sido sadia. Nós temos falado tanto aqui na nossa classe de escola bíblica sobre a comunicação saudável. Então nós temos que atentar para a nossa fala, se ela tem sido sadia. Submeta-se aos bons conselhos. Como tem gente boa para nos ensinar, para nos exortar, para nos aconselhar. E nós aqui, olha, temos um monte de pessoas sábias aqui que podem nos ajudar perfeitamente. Aparte-se do mal e conte sempre com Jesus. E assim nós vamos ter condições de lidar com esse mundo sem ficar tão abalados, sem ficarmos tão desesperados, porque o Senhor há de se manifestar aos nossos corações. Eu atendi uma pessoa que trazia uma aflição atual, e depois de relatar o seu problema, a sua dificuldade, essa pessoa foi contando a sua história de vida e o seu caminhar com Jesus, as suas experiências com Deus. Nossa, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Eu disse para essa pessoa, olha, é isso então, é só você olhar para essas coisas que Deus já fez na sua vida. E se essas coisas que aconteceram ao longo da sua vida foram maiores, e essa questão agora sendo menor, será que Deus, Ele não é capaz de continuar caminhando com você? Da mesma forma como você sentiu a companhia de Deus e os livramentos dele, você também não sentirá agora, por uma questão menor. E eu fui conversando com essa pessoa a respeito disto, e essa pessoa então pôde sair mais aliviada do seu problema momentâneo, do seu problema atual. E às vezes nós ficamos assim, nós olhamos para a circunstância atual e esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez ao longo da história. Mas isso não é culpa só nossa, gente contemporânea. No passado também era assim. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus abriu o Rio Jordão. Deus mandou alimento do céu. Mas as pessoas, por vezes, duvidavam de Deus e achavam que Deus não ia conseguir resolver coisas menores. E por tão pouco essas pessoas blasfemavam de Deus e deixavam de confiar em Deus. Dos líderes que Deus levantou, no caso de Moisés. O povo é assim. Por isso que nós precisamos sempre olhar para as Escrituras e permitir que o Senhor vá falando ao nosso coração
e promovendo as mudanças que precisam ser promovidas. Isso é coisa individual, não é coisa coletiva. É cada um. Como eu fiz com o meu celular, eu tenho procurado deixá-lo em segundo plano, para priorizar as coisas que são mais importantes no meu relacionamento com o Senhor. Que Deus fale ao seu coração.